uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez juntos para lhes trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de Deus ao seu coração. E nesta ocasião, nesta oportunidade, queremos meditar com os irmãos no livro de Juízes, capítulo de número 16 e o versículo de número 20. A palavra do Eterno diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já se tinha retirado dele. Amém? Amados, queremos trazer uma palavra de reflexão de Deus ao seu coração, uma palavra para você refletir, analisar, parar, pensar como está a sua vida diante de Deus. A palavra de reflexão é quando Deus se afasta. A última parte do versículo nos diz que Sansão não sabia que Deus já havia se retirado dele. Esta expressão que o Senhor havia se retirado dele quer dizer que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo que havia na vida de Sansão já havia se afastado dele. Por esta razão, queremos meditar com os irmãos sobre este tema, quando Deus se afasta. Ora, para falar desta passagem bíblica, precisamos entender um pouco a vida de Sansão. Sansão, o seu nascimento já foi um milagre. A sua mãe era estéril e Deus falou diretamente com ela de que ela seria mãe. Ela daria à luz um filho. Está registrado no capítulo 13 e o versículo de número 3 do mesmo livro de Juízes. Um anjo do Senhor anunciou o seu nascimento. Veja que um anjo do Senhor desceu. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, faz uma referência a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré. O próprio Cristo se revela para a mãe de Sansão. E quando ela pergunta qual é o seu nome, ele diz: o meu nome é maravilhoso. Isso faz alusão a Jesus Cristo. O seu nascimento foi predito por um anjo. Um anjo anunciou o seu nascimento. Sansão foi consagrado desde o ventre materno a Deus. Ele, desde o ventre de sua mãe, já havia sido consagrado a Deus. Na sua idade, já homem, a Bíblia diz que ele matou um leão. Irmãos, um homem matar um leão com as forças da própria mão é algo divino, não é algo normal. Está registrado no livro de Juízes, capítulo 14, versículos 5 e o 6. A Bíblia diz que ele seria nazireu, e o voto de nazireu teria algumas regras, como por exemplo, o nazireu não podia cortar o cabelo, o nazireu não podia tocar ou comer coisa imunda, o nazireu não podia se misturar com outros povos pagãos. O nazireu era modelo de homem perfeito diante de Deus. Isto aqui é um relato de como seria Sansão, como seria a sua vida diante de Deus e do povo. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Deus se afastou de Sansão. Por quê? Porque primeiro ele quebrou a sua aliança com Deus. Ora, ele quebra a aliança de Deus com Deus, ele quebra o voto do nazireu quando ele toca e come coisa imunda, e ele mata o leão, e depois ele volta a carcaça daquele leão, ele pega o mel que estava naquele leão, ele toca no corpo daquele leão, ele quebra a sua aliança com Deus. Segundo, Sansão
casa com uma mulher que não era da sua linhagem. Terceiro, o homem de Sansão, ele quebra a sua aliança com Deus quando ele corta também o seu cabelo. Deus se afastou de Sansão porque Sansão se achava autossuficiente. Quando ele começa a conversar com Dalila e Dalila começa a instigar com Sansão de que ela queria saber o segredo da sua força, ele se acha autossuficiente nos braços daquela mulher. Deus se afastou de Sansão porque Sansão brincou com a sua palavra. Não brinca com a palavra do Senhor, não brinca com Deus. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa ser escarnecido. Deus se afastou de Sansão, porque Sansão mentiu para com seus pais, matou o leão. Sansão come o mel que estava com o leão, e Sansão mente para com seus pais. Não brinca com a mentira. Há um ditado que diz: a mentira tem perna curta. Não se mente para ninguém e não se brinca com a mentira. Sansão brincou com o pecado, por isso Deus se afastou de Sansão. Irmãos, não se brinca com a mentira e também não se brinca com o pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos lança fora da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus, falando com o profeta Isaías, Deus usa os lábios do profeta Isaías, diz para o povo que os vossos pecados fazem separação entre Deus e vocês. O pecado nos separa de Deus. Aleluia. Por isso não se brinca com o pecado. Com o pecado nos afastamos. Com o pecado nós fugimos dele. A Bíblia diz que Jó se afastava. Quando ele via, ele se desviava do mal. A expressão mal é pecado. Jó se desviava do pecado. Nos desviamos, amado, do pecado. Aleluia. Por isso Deus se afastou. E quando Deus se afasta, o que é que acontece com o ser humano? O que é que acontece com o indivíduo? A primeira coisa que acontece com o homem quando Deus se afasta, ele perde a sua força. Isto aconteceu com Sansão. Juízes capítulo de número 16 e o versículo de número 20. Aleluia. Sansão perde a sua força literalmente. Perdeu a força espiritual e perdeu a força física, ele perdeu. A segunda coisa que acontece com o homem quando Deus se afasta é que os seus inimigos o prenderam. Sabe o que foi que aconteceu com Sansão? Ninguém havia prendido este homem, ninguém havia conseguido colocar a mão nele, mas quando Deus se afastou, ele tornou-se uma presa fácil para os seus inimigos. Quando Deus se afasta do homem, o homem torna-se uma presa fácil para o inimigo, uma presa fácil para Satanás. Por isso tenha cuidado, por isso, meu querido irmão, tenha cuidado, não deixe Deus se afastar de você. No momento que Deus se afastar da tua vida, você irá do bom para o pior, sofrerá consequências terríveis. A terceira coisa que acontece com o homem, quando Deus se afasta, ele perde a sua visão. Está no versículo de número 20 que nós acabamos de ler. Oh, meus queridos, o homem perde a sua visão, e ele perde a visão espiritual e perde a visão física. Foi o que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que os homens arrancaram seus olhos, os homens arrancaram
tiraram a sua vista. A pior cegueira é a cegueira espiritual, porque nós estamos vendo com os olhos carnais, mas não podemos distinguir com os olhos espirituais. Não perca a sua visão espiritual, meu querido. Não perca a sua visão espiritual. Quando Deus se afasta, o homem perde a sua visão. Aleluia. A quarta coisa que acontece com Sansão é que ele foi levado a Gaza. Quando Deus se afasta de Sansão, ele é levado a Gaza. O que era Gaza? Gaza foi o lugar onde ele se prostituiu, onde ele havia se prostituído. Sabe o que eu quero lhe dizer? Quando Deus se afasta, você volta ao próprio vômito. É isto que o apóstolo Pedro diz: o cão voltou ao próprio vômito e o porco voltou ao próprio lamaçal. Depois de lavado, você pode lavar o porco, você pode jogar o melhor perfume em cima do porco, mas se você soltar o porco, ele vai lá pro lamaçal, ele vai tornar-se imundo novamente. É isto que acontece com o homem quando Deus se afasta. Ele volta ao pecado, ele volta às coisas imundas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: fuja do pecado, saia, larga este mal, mas não deixe Deus se afastar da tua vida, meu querido e minha querida. Aleluia. Quando Deus se afasta, o homem é subjugado à escravidão. Sabe o que foi que aconteceu com Sansão? Sansão tornou-se escravo. Sansão foi escravizado. Os filisteus escravizaram Sansão. Os filisteus zombaram da cara de Sansão. Os filisteus estavam zombando de Sansão. É isto que acontece quando os filisteus zombavam de Sansão, estavam zombando de Deus. Quando os filisteus zombavam de Sansão, estavam criticando Deus. É isto que acontece quando Deus se afasta do homem. O homem começa a ser criticado, zombado. As pessoas dizem: não era ele que era crente, não era ele que estava na igreja, agora está assim, desse jeito. Estão zombando de Deus. Não deixe as pessoas zombar de você. No dia que zombarem de você, estarão zombando da tua fé. No dia que zombarem de você, estarão zombando de Deus. Guarda a tua alma, guarda a tua vida, guarda-te. Não deixes Deus se afastar da tua vida. Não deixe Deus se afastar da tua vida. Oh, meus queridos, aleluia, volte para os caminhos do Pai. Volte-se para Deus. Volte para Deus, entrega novamente a tua vida ao Senhor. Não te afastes de Deus. Se você se afastar do Senhor, a tua vida será apenas um rascunho. O rascunho se escreve, amassa e joga no lixo, e para nada mais serve. Aleluia. Deus quer restaurar a tua vida e Deus quer mudar o teu cativeiro. Aleluia. Não deixe Deus se afastar da tua vida. Aleluia. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai querido, eis aí a tua palavra pregada, anunciada a esta vida, anunciada a este homem, anunciada a este jovem, anunciada a esta moça, anunciada a esta mulher. Pai querido, que eles jamais deixem Deus se afastar da sua vida, que eles não venham quebrar a aliança contigo, que eles não venham, Pai amado, se jogar ao mundo, porque o mundo irá escravizá-lo. Por isto, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, este homem que está se reconciliando contigo, esta mulher que está se reconciliando contigo, que eles
possam voltar, Pai amado, para a tua casa, em nome de Jesus, e jamais se afastar dos teus caminhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você.